Bom dia. O Jornal do Meio-Dia exibe esta semana a série Pacto de Silêncio. Hoje, na quarta reportagem, você vai ver que a rede que explora sexualmente crianças e adolescentes não está organizada apenas em municípios do litoral. Nossos repórteres visitaram cidades nas regiões mais pobres do estado e descobriram que esse tipo de violência também existe por lá. Acompanharam também o drama de uma jovem. Ela foi violentada e teve 6 filhos do próprio pai. Nas ruas, a juventude, o corpo, a dignidade ganham preço, perdem valor. É de 10 para cima. Elas mal saíram da infância e já enfrentam uma difícil rotina. Eu tenho 14, ela tem 15. Tem de 13, de 14, de 15, por aí. Por trás da exploração sexual, há uma rede que facilita o crime. E não é apenas no litoral do Ceará. Em Tauá, Sertão Central, entramos nesta pousada, em frente a um ponto de prostituição. Usando uma microcâmera, constatamos que nem é preciso apresentar documentos para entrar com acompanhantes. Seu documento? Assim não, né? Vai sair de manhã? Vai sair de manhã. Não precisa de documento? A gente tá aqui, não. Não precisa, né? É que eu deu pra ele, nós dois, só, o dono, né? Hotéis, taxistas, aliciadores. Esta socióloga diz que a exploração sexual é mantida por quem lucra com este crime. Essa rede organizada que está do outro lado, impactando as ações do ponto de vista desse enfrentamento, ela necessariamente requer uma outra rede organizada, que é a rede de proteção. Enquanto nós não tivermos consciência de que precisamos ser tão competentes e tão organizados quanto essa outra rede, dificilmente a gente vai alcançar os resultados que desejamos enquanto sociedade e enquanto Estado brasileiro. Trazer à tona casos de violência sexual é ainda mais difícil em lugares como este. Ipueiras é uma cidade com 45 mil habitantes, que não tem sequer delegacia de polícia. A falta de estrutura para receber denúncias e para atender crianças e adolescentes favorece o silêncio das vítimas. Sem qualquer amparo, esta moradora de um distrito no interior do Ceará sofreu abuso do pai por 15 anos. Ele teve 6 filhos com a própria filha. Só este ano o caso veio à tona e foi parar na justiça. O Ministério Público afastou o homem de casa e o obrigou a pagar uma pensão para as crianças. Com certeza o desconhecimento de procurar os órgãos públicos, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a própria juiz que está na comarca, né? Isso impediu que se agisse de imediato. E agora, talvez, não mais se possa punir esse agressor em relação a esse abuso da filha, que é inquestionável, mas, infelizmente, o tempo acautelou. A família recebeu algumas visitas de conselheiros tutelares, mas até hoje não foi oferecida nenhuma ajuda psicológica. Quando eles vieram aqui, prometeram para mim que iam nos dar todo apoio, estavam nos ajudando, me ajudando, ajudando as crianças, e depois não apareceram mais aqui. Em Milagres, a vítima de um dos casos de violência sexual de maior repercussão do estado nem pôde permanecer no município. Vive escondida por um sistema de proteção da justiça. Em 2004, o adolescente e um amigo acusaram o então prefeito Elosman Sampaio de abuso sexual. No ano passado, Elosman foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por atentado violento ao pudor e ameaça. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça. Essa situação foi muito mais uma armação, uma montagem. E resultou no processo, mas nós vamos acreditar de que um julgamento justo é pela inocência do acusado. Em liberdade, enquanto espera o julgamento do recurso, Elosman foi eleito este ano para assumir de novo a prefeitura, apesar da tentativa do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público de impugnação da candidatura. Seria uma garantia da sociedade que teria uma pessoa absolutamente livre de qualquer pecha judicial para concorrer a um cargo eletivo. O fato dele ter mais de 8 anos de reclusão já justifica por si só o alijamento dele do processo eleitoral. Ano que vem, Elosman voltará a chefiar o poder executivo da cidade, onde o Conselho Tutelar não tem sequer telefone próprio. Essa representante do Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência Sexual diz que tentou implantar um programa de prevenção em Milagres. Eles perderam uma oportunidade imensa de ter toda a rede técnica e de conselheiros formadas e pronta para atender qualquer situação de violência contra a criança.
Essa reportagem que acabamos de ver foi vencedora da categoria nacional em televisão do 4º concurso Tim Lopes para projetos de investigação jornalística. É realizado em parceria com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Instituto WCF Brasil, com o apoio do Unicef, da Organização Internacional do Trabalho, Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na reportagem de hoje, a gente viu a dificuldade da vítima de violência sexual em ter acompanhamento psicológico. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio Célia Mello. Ela é da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado. Bom dia. Bom dia, Erro. Bom dia, Daniele. Bom dia ao telespectador do Jornal do Meio Dia. Bom, a gente viu que em todo o Brasil o número de denúncias de exploração sexual é maior do que o número de atendimentos nos centros de referência especializados em assistência social, os CREAS, né? Existe previsão de construção de novas unidades no Ceará? Existe sim. Agora, é importante dizer inicialmente que o Sistema Único de Assistência Social tem uma previsão de implantação no Brasil em 10 anos. Então, esse período iniciou em 2005 e termina em 2015. Então, de 2005 até os dias atuais, tem sido ampliado esse número de CREAS no estado do Ceará. Em 2007, nós tínhamos 45, hoje nós temos 55, sendo 53 CREAS municipais e 2 regionais. E há a previsão de, anualmente, esse número ser aumentado, né? Agora, também nem todo município tem as condições de implantação do CREAS. Para ele ter condições, é preciso ele ter a demanda de no mínimo 50 famílias inseridas nessa situação de violência, bem como ter a capacidade financeira de gestão do serviço. Então, quando o município não tem essas condições, mas apresenta uma demanda inferior à necessária para a implantação de um CREAS regional, municipal, aí entra o papel do Estado de implantar CREAS regionalizados para atender esses municípios. Nós já temos 2 implantados e estamos atualmente elaborando o plano de regionalização do Estado, que prevê a implantação de novos CREAS regionais. Bom, dona Célia, antes as vítimas de violência sexual, elas eram atendidas pelo Projeto Sentinela. Hoje são atendidas pelos CREAS, que também assistem vítimas de negligência, abandono. O que muda exatamente no atendimento às vítimas? Bom, inicialmente muda que antes só se atendia, como você está colocando, a situação de violência sexual. Hoje se ampliou o público e as situações de violação de direitos, porque se atende também a violência física, psicológica, inclusive situação de trabalho infantil. E outra mudança que aconteceu é que antes era facilmente se identificava a vítima de violência sexual, porque todos os atendimentos eram para esses casos. Então, hoje em dia, os casos ficam mais no anonimato, né, mais difícil de se identificar. Agora, por que é importante esse atendimento psicossocial que é dado nos CREAS às vítimas, né, para que elas se recuperem dessa situação de trauma? Bom, a importância inicial é exatamente essa abordagem técnico-profissional através de metodologias científicas, né, em que a equipe técnica trabalha não só com a vítima da violência, mas também com as famílias, no sentido de potencializar a capacidade da função protetiva da família e superar também as situações de violência. E é importante dizer assim que o trabalho metodológico feito pela equipe vai desde a acolhida, tanto da família como da vítima, elaboração de diagnóstico, plano de atendimento, a partir daí é que se realiza o acompanhamento psicossocial, que é feito também através de articulações intersetoriais com outros órgãos, outras políticas setoriais e outros órgãos do Sistema de Garantia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para a gente encerrar, dona Célia, existe um número de telefone para que as pessoas possam fazer denúncias? Existe sim, o disco de denúncia é o 0800 285 1407. Esse número ele funciona 24 horas, inclusive finais de semana, onde se pode fazer denúncias, né, de casos de violência sexual, bem como também de atendimentos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ok, então, muito obrigado pela entrevista aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Na reportagem de amanhã, você vai ver como a estrutura do judiciário brasileiro e as falhas da lei contribuem para a impunidade no caso de violência sexual de crianças e adolescentes.